Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais uma live onde a gente vai falar aqui de um papo de vendedor, onde a gente vai alinhar o sprint semanal. Quando a gente fala de vendas estratégicas, a gente fala sobre você construir uma estrutura onde você esteja no controle. E para você estar no controle de um processo de vendas, você precisa estar medindo para saber o que está acontecendo. O mais comum do mercado é o vendedor ele definir uma meta, porque ele viu que todo mundo em volta tem metas, empresas maiores têm metas, mas ele não tem de fato uma estrutura para poder gerir essa meta. Então ele define uma meta e ele começa a correr atrás, a perseguir essa meta para atingir aquele resultado. Só que como ele não tem estrutura, como não tem um processo, como não tem uma base, ele não consegue entregar esse resultado e aí só vai fazendo as coisas do jeito que dá, não tem um planejamento, não tem uma forma aí de medir, não tem números, não está no controle do processo. Simplesmente definiu que quer atingir aquele resultado e começa a correr atrás daquele resultado. Só que na maioria das vezes não é mensurável, na maioria das vezes não é possível entregar aquele resultado. Ou às vezes pior ainda, às vezes, vendedor, você tem uma capacidade de entregar um resultado maior do que aquele que você está fazendo, do que aquele que você definiu como meta, e você está indo muito devagar. E aí você está faturando menos do que deveria, está deixando dinheiro na mesa, simplesmente porque você não tem uma estrutura comercial bem desenhada. O que acontece? Muitos casos, muitas pessoas, muitos estilos de negócios, de empresas, são especialistas naquilo que fazem, naquilo que entregam, seja produto ou seja serviço, mas são especialistas naquilo que está fazendo. O engenheiro é especialista em engenharia, o advogado é especialista na área da advocacia, o mentor lá que tem uma mentoria, um treinamento é especialista naquilo especificamente, o corretor é especialista no imóvel, entregar o imóvel, porém não é especialista em vendas. E aí está focado em entregar, se preparou, estudou, fez ali os treinamentos, a faculdade para entregar aquilo ali. Só que quando chega na hora de empreender e de vender, não tem o conhecimento necessário. Então o que ele faz? Ele vai buscar indicações, ele vai botar um outdoor, ele vai fazer um movimento ali para ter um resultado. E funciona porque você estudou, você se preparou para aquilo, você é qualificado para aquilo. Só que muitas vezes ou você vende de menos e aí você poderia estar fazendo mais com a estrutura base, então você está deixando dinheiro na mesa, ou então você coloca uma meta muito alta que foge aí da tua capacidade de entrega e você acaba tendo aí resultados baixos e se frustrando por conta de não ter aí o domínio do processo comercial. Então quando eu falo sprint semanal, é você ter uma estrutura onde você vai estar medindo o que você fez durante a semana que passou, para que você possa projetar a próxima semana de uma forma que você esteja no controle. E você estar no controle é você entender o que funcionou, entender o que deu certo, entender o que não deu certo, para que você a partir daqui comece a fazer da forma correta, corrigindo os gaps, que é aquilo que é o gargalo, que está te atrapalhando de ter melhores resultados e conseguindo trabalhar esse processo para você, de fato, escalar o seu negócio. Então, um vendedor checkmate, na segunda-feira, ele planeja a sua semana olhando para o seu passado, para o que ele fez, para o que aconteceu na semana anterior. Porque imagina aí que você definiu uma meta. Você colocou aí que você precisa fazer 10 vendas com um ticket médio aí de um produto para você ter um volume de faturamento. Pode ser que no seu caso atingir esse resultado seja fácil. E se for fácil, você vai entregar esse resultado, não vai medir, vai estar tudo bem, vai estar faturando e está feito, teu mês está garantido. Porém, muitas vezes você poderia entregar 20 desse mesmo ticket médio. Ou seja, você colocou uma meta de 10, tá fácil. Se você tivesse colocado uma meta de 20, você entregaria tranquilamente e faturaria o dobro do que você está faturando. Nesse caso, por falta de estrutura, você pode estar deixando muito dinheiro na mesa. E pode ser que você coloque uma meta de 10, mas a tua capacidade de entrega, a tua capacidade de produção, ela é de 5. E quando você coloca uma meta de 10, você cobra mais de você do que deveria.
E aí você está tão enrolado, correndo para lá e para cá, só que sem medir, sem processo, sem estrutura, que chega na metade do mês você já está frustrado, porque você deveria estar com pelo menos 5 negócios, você está com 1 ou 2 ali, e está muito longe do que você projetou. Então, quando você tem uma estrutura e começa a medir isso, trabalhando desdobramentos semanais, você começa a estar no controle para que você possa, de fato, buscar uma escala. Esse é o jogo das vendas estratégicas. Quando a gente fala de vendas estratégicas, muita gente entende como técnicas. É uma técnica de fechamento, é uma técnica de abordagem, é uma técnica para ressuscitar o lead frio, é uma técnica para trazer cliente, é técnica, tudo é técnica, só que é tudo solto. E se for uma técnica solta, ela pode funcionar naquele momento, mas ela não te ajuda a crescer, ela não te ajuda a escalar, ela não te ajuda a faturar mais. E aí você não está no controle do jogo, você está só apagando um incêndio momentâneo e depois vai voltar a ter aquela baixa. E aí você vira o famoso vendedor serrote. Hora está em alta, hora está em baixa. Hora está em alta, hora está em baixa. E fica nesse ciclo sem escala, sem crescer o seu negócio. Para você escalar o seu negócio, você precisa olhar para os números. E olhar para os números é você entender o jogo e aí, periodicamente, você vem medindo. E aqui eu quero te falar um pouquinho sobre como que você deveria fazer uma estrutura de sprint semanal. E se você achar interessante e gostar do que eu estou te falando, você pode vir fazer parte aqui do programa Vendedor Checkmate, onde você vai aprender a estruturar a sua base comercial com a tríade do método Checkmate. Você vai aprender a construir o seu mapa, trabalhar um funil comercial, trabalhar um funil de vendas. Você vai entender como construir o seu PDA, o seu processo de atendimento, para que você possa conduzir os seus clientes desde o momento que ele entra no teu funil até o fechamento, sabendo quais movimentos. Vai aprender aqui também a jornada de compra do seu cliente, onde você vai entender como que o seu cliente ele se comporta durante o processo de compra, e entendendo como ele se comporta durante esse processo de compra, você vai saber como conduzir ele para que ele feche com você e não com a concorrência. Então, o Vendedor Checkmate, ele é um programa que vai te ensinar a criar essa estrutura para o seu negócio. Seja você o vendedor ou tenha você uma equipe de vendas. Você vai construir a estrutura. Mas vamos lá, como é que você faz para medir o seu resultado semanalmente? Então você tem uma meta que você definiu ali para o mês. Você vai pegar essa meta, desdobrar ela por ciclos semanais e aí você vai trabalhar para entregar, ao invés da meta do mês, a meta da semana. Você encurtou o prazo. O teu ciclo, que era um ciclo mensal, agora se tornou um ciclo semanal. Se você tinha que entregar 10 no mês, se você desdobrar ali semanalmente, dentro da primeira semana você já tem que entregar o primeiro sprint. Já tem que fazer o primeiro resultado. Não tem como você passar o mês inteiro e lá no dia 20 você se desesperar porque você não tem vendas ou porque você precisaria estar batendo ali as 10 vendas e na verdade você está com 2. Quando você tem um sprint semanal, você pega esses 10, desdobra, divide por 4, vai dar 2 a 3 ali por semana. Na primeira semana você já tem que fechar a semana com pelo menos 2 negócios. Então você entrega o resultado periodicamente, você não entrega o resultado inteiro todo de uma vez só no ciclo mensal e deixa para medir no final do mês. Você vai fazendo e medindo à medida que você vai fazendo. Então passou a primeira semana, a gente está chegando aqui no dia 8, primeira semana encerrando. Olhando para a sua meta mensal, quantos negócios você já deveria ter hoje se você fizer o desdobramento semanal desse resultado? Se a sua meta for 10, pelo menos 2 negócios você já precisaria ter entregue na semana que passou. Quando você for fazer esse sprint semanal, é você olhar para o que você fez nessa semana que passou. Se você está com um resultado de 2 negócios, simulando aqui que a sua meta é 10, se você está com um resultado de 2 negócios, legal. Olha para a semana que passou e veja o que deu certo. O que você fez que deu certo nessa semana, que garantiu que você fechasse a semana com esses 2 negócios. E aí você vai olhar o que funcionou para que você possa repetir nessa próxima semana e fechar a próxima semana agora com 4 negócios. 2 da semana que passou e mais 2 essa semana que você vai iniciar o ciclo agora. Agora, se você não entregou o resultado dessa semana que passou, era para você ter 2 negócios
e você não tem nenhum, ou você tem apenas um, o que você não fez ou o que você fez de forma errada, que fez com que você não tenha chegado no resultado que você tinha desenhado. Ou talvez você nem tivesse desenhado porque você não conhecia o desdobramento semanal, mas que se você tivesse feito, você teria entregado esse resultado. O que você precisaria ter feito para entregar esses 2 negócios, usando o nosso exemplo aqui, dentro da semana? Aí você vai olhar para isso, vai medir o que você fez durante a semana, o que foi assertivo, o que não foi, para que você possa, a partir daqui, até o final dessa semana, fazer movimentos assertivos, dedicar o seu tempo para ações assertivas que vão garantir que você tenha o resultado no final da semana. Ao invés de você esperar o mês passar, dependendo de externos, dependendo de marketing, do lead, de pessoas externas, você estando no controle e garantindo que as coisas elas aconteçam. Então, o sprint semanal ele serve para você fazer esse planejamento, olhar para o que funcionou, olhar para o que não funcionou e fazer diferente daqui para frente ou fazer melhorando daqui para frente para que você semanalmente venha entregando o seu desdobramento e quando chegar lá no dia 20, você já está com 80% do resultado entregue, se não tiver já com a meta batida, porque você está medindo. E dezembro é um bom mês para a gente usar como exemplo, porque dezembro é um mês um pouco caótico. Diferente das lojas que acabam pegando o movimento de final de ano, de Natal, que pegou aí a Black, para outros mercados que vendem serviço, que vendem insumo, que vendem produtos maiores, acaba sendo um mês um pouco mais caótico, porque as pessoas elas começam a usar a famosa objeção do vou deixar para comprar ano que vem. E nessa do vou deixar para comprar ano que vem, quem precisa vender acaba ficando sem negócios, sem vendas. Porque todos os clientes que estão entrando, eles estão entrando e falando que eu vou deixar para o ano que vem, eu vou deixar para janeiro, por enquanto eu não quero. E aí, como é que você trabalha isso? Se você tem uma estrutura, você sabe que você precisa de uma média de conversão, que você precisa medir os números, que você precisa identificar o cliente certo, que você precisa comunicar o cliente da forma correta, mapear as objeções que têm aparecido para você, para que você se prepare para rebater essas objeções no momento que o próximo cliente trouxer ela para você. Quando você olha para isso, você se prepara para os movimentos. Porque se você começar a olhar para o histórico dos clientes que você já atendeu, você vai ver que a maioria deles fala a mesma língua. Eles falam da mesma objeção, eles têm a mesma dor, eles têm a mesma necessidade, eles têm o mesmo perfil, a mesma renda, é sempre o mesmo. Por quê? Porque é o cliente que necessita daquilo que você está entregando. E quando você se prepara e faz o planejamento para você lidar com essas situações, a cada semana que passa, você fecha um sprint e melhora. Então a tendência é que a cada semana você vai melhorando um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, e ao longo do tempo você vai gerando escala para o seu negócio. De forma estratégica, porque você tem uma estrutura onde você está medindo, onde você está fazendo de uma forma que você consegue de fato estar no controle e garantir que o resultado ele vai acontecer. Então, se você não conhecia o desdobramento de sprint semanal, aqui no Vendedor Checkmate a gente utiliza essa metodologia para desdobrar a meta do mês e entregar ela por etapa. E entregando por etapa você vai medindo e quando chegar no final do mês você entregou o seu resultado. Quando chegar no final do trimestre você entregou o seu resultado. Quando chegar no final do ano você bateu a sua meta. E aí, a gente está em dezembro, como é que está teu negócio aí? Você bateu a sua meta ou foi um ano mais caótico? Quando você tem planejamento, você consegue observar se a meta que você desenhou é alcançável nesse ano ou se na metade do ciclo você precisa replanejar ela. Esse é o sprint semanal. Se você não fez, assiste de novo essa aula, anota os pontos importantes e faça. Mede o que aconteceu no último mês, mede o que aconteceu na última semana para que você possa projetar a próxima semana e trabalhar a sua meta do mês desdobrada semanalmente, onde você vai entregando o resultado de forma quebrada. Toda semana você entrega um pouco de vendas e quando chegar no final do mês você tem o resultado entregue. Se você quer entender um pouco mais e construir a base comercial do seu negócio, fazendo uso da tríade do método Checkmate, você me chama aqui no direct aqui embaixo, que aí eu vou te explicar como funciona essa estrutura e como você vai construir uma estrutura para o seu negócio, onde você, de forma estratégica, vai estar no controle para você ter mais e melhores negócios. Porque você pode começar 2026 do mesmo jeito que você começou 2025
esperando que as coisas sejam boas, esperando que a política não te atrapalhe, esperando que a Copa do Mundo não te atrapalhe, ou você pode começar estando no controle do processo, medindo, planejando, sabendo para onde você está indo, qual resultado você quer ter, qual dor você vai resolver, e aí assim você vai chegar no seu cliente ideal e fazer mais e melhores negócios. E eu estou aqui à disposição para te ajudar. Então faz o seu sprint semanal e tenha uma excelente semana de vendas. E eu te espero aqui embaixo no direct para te auxiliar e para te ajudar a escalar os seus negócios e as suas vendas.